Olá, meus queridos, muito bom dia. Estamos aqui no dia 30 de setembro de 2022, às 11 horas e 36 minutos. Eu quero convidar você para meditar na palavra do Senhor. Palavra do Senhor que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva, e do dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que o Deus eterno, ele é imutável. Isso as Escrituras nos ensina claramente. Quando nós lemos que Deus se arrependeu de haver feito o homem, isso sempre ocorreu em relação ao pecado do homem, né? Isso ocorreu sempre em relação ao pecado do homem, nunca em relação a um ato da parte de Deus. Portanto, quando lemos, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, isto não quer dizer outra coisa senão que Deus tem entristecido. Ele se entristeceu por causa do pecado do homem, por causa da consequência do pecado, o qual Deus havia criado perfeito. Deus criou o homem perfeito. É evidente que Deus não pode se arrepender do que ele havia feito, né? Deus nunca muda os seus planos, pois a sua intenção é perfeita e pura desde a eternidade. Quando nós, irmãos, compreendemos essas coisas, nós sabemos e nos colocamos dentro do plano de Deus. Também não podemos mudar os planos e caminhos por meio de nossas orações. Mas acontece justamente ao contrário. Nós somos transformados por meio da oração intensiva, de maneira que Deus pode fazer aquilo que Ele, por sua natureza, sempre quis fazer. Deus sempre quis abençoar o homem. Deus sempre quis salvar o homem. Deus sempre quis libertar a humanidade. Deus sempre quis salvar. Desde o começo, quando Deus projetou lá na sua mente criar todas as coisas, que a Bíblia diz que desde o princípio Deus criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que são obras das mãos do Senhor. Ele projetou lá na mente dele criar o homem, criar o ambiente perfeito para que o homem vivesse nessa terra. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fogo da vida em seus narizes. E o homem foi feito homem vivente. E continuando, a Bíblia diz que Deus formou a terra, Deus plantou toda espécie de árvore boa para a comida, e Deus fez um jardim lá no Éden, plantou um jardim lá e colocou o homem lá e disse, Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas somente da árvore da ciência do bem e do mal era para o homem não tocar. O que Deus fez, irmão, Ele fez perfeito. As Escrituras diz que Deus criou o seu plano desde a eternidade. E quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, a Bíblia diz que Deus
Ele diz então: olha, e eu me arrependo de haver feito o homem na face da terra. Isso lhe pesou no coração. E isso eu já disse, não quer dizer que Deus se arrependeu. Deus se entristeceu. Deus se entristeceu por causa da consequência do pecado do homem, o qual Deus havia criado perfeito. Deus criou o homem perfeito, sem pecado, sem mácula. Criou a imagem e semelhança. Ele se entristeceu. É evidente que Deus não pode se arrepender daquilo que ele fez. Deus não pode mudar os seus planos, né? O seu plano, pois desde a sua eternidade, os planos de Deus é perfeito e puro. Os planos de Deus é perfeito e puro, né? Também nós não podemos mudar os planos e caminhos de Deus por meio de nossas orações. Por meio de nossas orações, nós podemos sim, por meio das nossas orações, ser transformado por Deus. Nós podemos ser transformados de maneira que possamos chegar a Deus da maneira que Deus quer. Por sua natureza, Deus quis sempre abençoar o homem, salvar o homem, libertar o homem. Ele sempre será o abençoador. Nunca, jamais, o homem pode mudar a Deus. Pense nisso, meu querido. Pense nisso. Não, eu não posso mudar a Deus pela minha vontade. É eu que tenho que ser mudado pelas vontades do Deus vivo e poderoso. Pela misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. Pela misericórdia de Deus é que nós vivemos. E quantos já passou por momentos de aflições? Quantos já passou por momentos de imperfeições? Mas nós podemos, irmãos, através da palavra de Deus, através da vontade de Deus, através das nossas ações, chegar mais perto a Deus e sermos transformados por Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Senhor. Ser a cada dia, meu Pai, uma pessoa melhor. Uma pessoa, Senhor, que possamos chegar perto de Ti a cada momento, Senhor, que vivemos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo e através do Espírito Santo, que nós possamos, ó Senhor, ser, Senhor, meu Deus, uma pessoa a cada dia melhor. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.